aqui no mundo, a gente tem um aparente. É aparente achar que são separados uns dos outros. Lembra que eu te falei do choque, Beto? Que você pega dois objetos e bate, ele choca. Se eu fizer isso com a minha mão, bate uma na outra. E se eu batesse na sua mão, também não conseguiríamos fazer isso? Então parece que nós estamos separados, mas isso é artificial. No mundo espiritual, você não tem separação, porque nós estamos atuando no mesmo pleno. Ah, mas então todos os espíritos se misturam? Não. A gente altera a sintonia conforme o grau. Se eu estou mais denso, eu vou me sintonizar com os espíritos mais densos. Se eu estou menos denso, eu vou sintonizar com os menos densos. E isso vai criar uma grande relação entre todos os seres. O que Kardec vai propor aqui é o seguinte: a felicidade está na comunhão de pensamento que unem os seres que simpatizam. O que é simpatizar? Sintonizar. Então, quando eu me sintonizo com outros espíritos, a gente cria uma força maior do que se estivesse sozinho. Kardec, esse parágrafo aqui, Beto, é surpreendente como Kardec conseguiu colocar tanta síntese num parágrafo só. Se você vai para o mundo espiritual e você não se desenvolveu segundo as faculdades da alma, o que você acha que você é? Não é o corpo? Entendeu? Se eu olhar para o Lauro, para o Beto, né? Assim, como é que você se identifica? Quando você olha no espelho e vê seu corpo, não é? Então, se você vai para o mundo espiritual e ainda você não tem um desenvolvimento enquanto alma, você vai achar que você é o corpo, gente. Não estou falando isso de ser mal ou bem. Estou dizendo que é natural. Se você pegar um espírito nas primeiras encarnações, ele chega no mundo espiritual, ele acha que ele está no corpo. E que o corpo é o que o representa, tá certo? Imagina se um espírito simples, que teve poucas vidas, chegasse no mundo espiritual e virasse fumaça, sabe? Ele perderia a identidade. Ele tem que se olhar, ele tem que se ver. Eu sou este corpo. Então, isso é o condicionamento da alma que ainda está muito no início da evolução enquanto espírito. Conforme você vai se evoluindo enquanto espírito, você vai estar desenvolvendo as faculdades da alma, que é o que Kardec colocou aí. O que é que distingue o espírito? A vontade, a razão, as faculdades da alma. Então, quando você desenvolve a faculdade da alma, você toma conhecimento de si próprio, enquanto ser que pensa. Gente, isso é uma noção de realidade muito mais forte do que a existência do corpo. É o que o Descartes falou: penso, logo existo, entendeu? Eu sei que eu existo porque eu penso. Agora, se ele acha que ele tem corpo no mundo espiritual, ele vai imaginar que tem choque. Aí, se o cara for dar uma paulada nele e ele tá sabe, com apego, com confusão mental, aí ele vai sentir a paulada e vai sair correndo, entendeu? Então, a reação física do espírito no mundo espiritual, gente, é um reflexo que ele não está entendendo a realidade do mundo espiritual. Então, como que o espírito... A gente fala assim, mas eu queria chegar no mundo espiritual, eu queria sair voando para todo lado, eu queria conhecer outros mundos. Tudo bem, você vai conquistar essa liberdade, mas para você conquistar essa liberdade, você tem que ter desapego. Se você não tiver desapego, você fica preso à sua identidade como sendo o corpo. E quando você começa a desenvolver-se mentalmente, você vai ter mais noção ainda, Beto, da sua identidade. Porque você se conecta aos outros espíritos e mais forte ainda o eu surge, como sendo um foco atuante, entendeu? Então, olha que beleza que Kardec vai falar. Os espíritos felizes atraindo-se mutuamente, atraindo-se. Então, você vê, a conexão ocorre pela identidade de ideia, gosto e sentimento. Ideia, gosto e sentimento. Ideia, pensamento e sentimento. Sentir e pensar são os valores, gente. O gosto é a escolha. Então, olha que incrível. Ideia, razão. Gosto, escolha, vontade. E sentimento é o amor, o sentimento. Então, ele vai dizer assim, para você se conectar com os outros seres, você tem que desenvolver as faculdades da alma. Razão, vontade, imaginação e o sentimento. Formam vastos grupos ou famílias homogêneas. Então, você chega no mundo espiritual e você, abstraindo do fato de você ser um foco, um corpo, imaginar que você é algo que irradia, você se conecta aos outros espíritos. E aí ele vai dizer aqui, o que você faz? Cada individualidade irradia suas próprias qualidades.
Percebeu? Então, esse é o perispírito, Beto. Eu tenho os valores, eu os desenvolvi e eu os irradio. E impregnado pelos eflúvios serenos dos que emanam do conjunto. Então, a sintonia significa eu ofereço meus pensamentos, sentimentos e escolhas e recebo dos outros. Essa sintonia nos amplia e vai criar a condição de paz e felicidade, que advém dessa conexão. Mas essa conexão ela é estática. Olha só, gente. Lembra que eu falei que o mundo espiritual é um grande caminho? Que tem os seres em todas as fases? Então, essa família espiritual da qual você participa está num grau acima dos que vêm na retaguarda. E um grau abaixo dos que estão na vanguarda. Concordam? À frente de nós estão os que estão na vanguarda, que vai chegar até os puros. E atrás de nós, os seres mais simples, né? Os espíritos mais simples, né? Que já saíram da normalidade, simples, ignorante, até chegar a nós. Então, ele vai dizer assim, ora a gente se dispersa para nos ocupar das missões. O que é missão, gente? Missão é servir. Ora se reúne num ponto qualquer do espaço para se inteirar do resultado dos trabalhos. O que é isso? Compreender. Eu vou servir, aí eu avancei e eu vou compreender. Ora se reúne em torno de um espírito de ordem mais elevada para receber seus anúncios e instruções. Ou seja, pela intuição, receber a inspiração dos bons espíritos. Então, essa rede de espíritos, que vai do mais simples até o mais complexo, gente, tem uma tríplice atuação constante. Serve ao mais simples, aprende com os que estão no mesmo nível e recebe e intui pelos espíritos mais acima. Aí imagina, nós fazemos parte de um grupo, nós aqui. Quando a gente ganha mais um degrau na nossa evolução, nós não vamos orientar aqueles que estão no degrau que a gente acabou de sair? Não é assim? Então você sabe tudo sobre o degrau que você acabou de sair. Então você vai ser aquele que vai oferecer inspiração para ele. O que é inspiração, gente? É você receber uma orientação que você ainda não compreende, mas que você vai agir segundo ela. Então, isso a gente vê no mundo físico, gente. Quando você está, por exemplo, numa empresa e alguém que supervisiona o seu trabalho fala, olha, faz assim, assim, assim. Ah, mas o que eu vou conseguir com isso? Faz, depois você vai entender. E aí você segue essa orientação, dá certo, e você fala, poxa, mas por que deu certo? Aí você vai aprender. Então, a intuição é permitir que a gente caminhe no entendimento já tendo um auxílio, uma iluminação. Agora, pegaram isso? Servir, aprender, intuir? Pegou isso? Pegou, Beto? Agora faz um favor. Anota aí, gente, quem está nos acompanhando. Chico Xavier Emmanuel, item 4, instrução. Olha como está tudo conectado, gente. Platão, Jesus, Espiritismo, sabe? Está tudo conectado. Esse trabalho aqui do Emmanuel é as instruções que os espíritos recebem nos estudos no mundo espiritual para se preparar para encarnar. Aí ele vai dizer assim, já se disse que 2 asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. O que significa isso? Conduzir a presença de Deus. Quem que está na presença de Deus? Não é o espírito puro? Então, nós todos caminhamos para a condição de vivenciar a presença de Deus. Compreender a presença de Deus. Uma se chama amor e outra sabedoria. Agora eu pergunto, nós estamos falando de moral? Estamos. Só que agora a gente vai entender as leis da moral. Pelo amor, que acima de tudo é serviço ao semelhante, a criatura se ilumina e a formoseia por dentro. Então, veja lá. Pelo amor, que acima de tudo é serviço ao semelhante, a criatura se ilumina e a formoseia por dentro. Do que ele está falando? O seu perispírito não vai se tornar menos denso conforme você é útil? Então, ele está falando disso. Você se iluminar por dentro é você poder emitir essa luz para fora. Então, quando você emite o melhor do seu pensamento, do seu sentimento, você está oferecendo isso para quem que você vai ajudar. Então, ele vai chamar de amor o servir. Lembra que eu falei que tem 3 funções do espírito? Servir, aprender e intuir? Olha que nós vamos ver os 3 aqui. Então, emitindo em favor dos outros o reflexo das suas próprias virtudes.
Reflexo das próprias virtudes é a simbologia do seu perispírito emitindo os sentimentos ao que está à volta. Lembra que Kardec falou? Você emite os seus sentimentos, as suas virtudes, e se conecta com a dos outros. Entendeu? Então, no mundo espiritual, quando você faz uso da virtude, você se conecta com os espíritos que estão no seu nível e ajuda aqueles que estão na retaguarda. E agora, olha só, e pela sabedoria, que começa na aquisição do conhecimento, gente, aquisição de conhecimento não é o aprender? Então nós vimos servir e aprender. Recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso. Não são aqueles que estão à frente? Vanguardeiros. Que lhe comunicam os reflexos da própria grandeza, impelindo por alto. O que é isso aqui? A intuição. Então, a nossa relação com a verdade, com a ideia do bem, com as leis. Então, Beto, veja só, Beto. Cada um vai aprender uma verdade própria sua? Impossível. Porque aprender a verdade é se conectar com o bem. Então, o aprender o bem é estar em sintonia com essa grande rede que reflete a unidade, que é Deus. De que forma? 3 ações simultâneas. Servir, aprender e intuir. O que eu uso para aprender? A inteligência. Mas a inteligência das leis, que chama razão. Então, o desenvolvimento racional, gente, é você compreender as leis. Né? Mas como é que eu compreendo a lei? Servindo. Mas como é que eu vou servir se eu não sei tudo? Intuição. Então, todo ato humano, verdadeiramente, ele serve, aprende e é intuído. Então, o que nós temos que buscar fazer? Aí ele vai colocar, olha, através do amor, valorizamos-nos para a vida. Você se valoriza para a vida. Percebeu a autonomia? A autonomia é, por meu esforço, eu vou me valorizar para a vida. Através do amor, valorizamos-nos. Você se valoriza para a vida. O que é vida? É o símbolo dessa grande rede de espíritos. Através da sabedoria, somos pela vida valorizado. Aí, veja só, Beto, você está servindo e aprendendo. Vem um espírito superior e fala, pô, vou intuir. Você é que busca a conexão para ser útil aprender. Então, aprender nunca é sozinho, é com outros que pensam igual. E ser intuído é por aqueles que estão acima. Isso ocorre quando você serve. Então, daí o imperativo de marchar junto a inteligência e a bondade. Entendeu? Aqui está o dever. O imperativo está no dever. Se eu conseguir andar junto à vontade e a inteligência e a bondade, eu exerço a plenitude da relação com os outros seres, servindo, aprendendo e sendo intuído. Por isso que nós vamos ter uma instrução que vai ter um pouco mais à frente, todos temos a necessidade de instrução e de amor. Estudar e servir são as rotas inevitáveis na obra da elevação. Então, Beto, isso aqui é uma inovação que nós vamos encontrar na proposta espírita com relação à moral. O exercício da moral é uma ação tríplice da alma. Vou repetir. O exercício da moral é uma ação tríplice da alma. Quando, em qualquer ato, ela busca servir, aprender e ser intuído. E esses 3 atos, eles vão ocorrer de forma coletiva. O aprender eu não aprendo sozinho, e a intuição eu não recebo sozinho. Então, eu estou sempre em sintonia. Essa sintonia é fundamental, porque quando eu vou agir, mesmo que eu esteja no mundo físico, Beto, quando eu vou agir em função de alguém, eu vou ajudar alguém. Aquele alguém, ele nunca está sozinho. Vou dar um exemplo prático aqui, gente. Você vai na rua, Beto, e tem alguém lá com frio. Aí você tem lá uma coberta, você tem lá até mesmo um agasalho, e você chega para a pessoa e fala assim, posso te oferecer esse agasalho? A pessoa fala, puxa, mas não é seu? Eu falei assim, isso aqui é de quem estiver mais precisando. Eu vi um videozinho esses dias, gente, que me mexeu muito, viu? Lá na região ali da Palestina, um senhor de rua, cheio de papelão em volta, vem um rapaz e pega uma nota de dinheiro. Chama ele assim e entrega esse dinheiro. Aí ele fala, mas o que é isso? Ele falou assim, isso aqui é para você. Ele falou assim, mas tem gente que precisa mais que eu.
Não, mas eu estou querendo dar isso aqui para você. Ele falou, mas tem gente órfã, tem família com fome, eu estou bem. Eu falei, não, mas eu quero dar isso para o senhor. Ele falou assim, mas isso aqui não me pertence. Aí, para conseguir entregar aquilo para aquele senhor, ele teve que falar assim, olha, vai ter um outro dinheiro que eu vou dar para o órfão. Esse aqui é para você. E com muita insistência ele pega e joga beijo para o rapaz. Mas me tocou tanto, porque pela expressão você viu que ele estava sendo profundamente sincero. Ele estava se sentindo mal, contrariado de pegar aquele dinheiro, como se fosse algo que ele não merecesse, sabe? Então, a gente começa a ver que no ser humano, veja só, se você for ajudar aquele senhor, gente, ele não tem família espiritual? Ele não tem os outros espíritos que são familiares dele? Ele não está enfrentando uma missão, lembra? A missão de vivenciar aquelas circunstâncias para aprender com ela? Né? Você não está sendo intuído por um bom espírito e ele também? Então, nunca você vai fazer um ato, quando a gente fala caridade desinteressada, é que assim, você tem coragem de, quando você faz um ato desse, você dizer que você que fez? É a gente começar a ter a noção de que qualquer ato que você faça e que ele dê um bom resultado, essa conquista não lhe pertence. Entendeu? Quando Jesus chegou para aqueles que estavam criticando que ele estava curando num sábado, né, ele fala assim, eu não estou curando porque eu quero. Eu estou agindo segundo a vontade de Deus. Então, eu não estou infringindo a lei de descansar no sábado, porque eu não estou fazendo o que eu quero no sábado. Eu não estou indo no sábado, sabe? Se você pensar assim, guarda o sábado para servir a Deus. Não é essa a ideia? Então, o que eu não vou fazer? Eu não vou ficar trabalhando, não vou fazer coisas para mim mesmo, não vou viver o lazer, entendeu? Eu vou agir em função de Deus. O que Deus quer quando eu estou diante de um doente? Não é ajudá-lo? Então, eu não estou fazendo a minha vontade, estou fazendo a vontade de Deus. Então, estou cumprindo a lei, disse Jesus. Aí o outro dizer, não, mas se você fizer isso, você é impuro e você está tomado pelo diabo. Ele fala assim, peraí, mas o diabo vai curar? O diabo não se volta contra si próprio. O diabo é o agir mal e eu estou agindo bem. Então, isso deve ter dado um nó na cabeça dos caras, né? Naquela época. Mas, pelo Espiritismo, a gente entende o que ele está querendo dizer, né? Quando você age no bem e isso tem resultado, você não está fazendo sozinho. Então, faça o bem compreendendo o que é fazer o bem. E fazer o bem é agir de forma coletiva. E é só assim que a gente vai quebrar essas coisas no mundo, de você querer achar que qualquer coisa que você faça, você tem que ser muito bem recompensado, porque você fez muito bem feito, entendeu? Nós temos que romper essa questão de recompensa, sabe? Pô, eu sou um exímio naquilo que eu faço, eu tenho que ganhar muito, eu tenho que ser um... Outro dia eu vi um rapaz na internet dizendo que tinha chegado no espiritismo, mas que ele não estava entendendo nada, porque ele trabalhava num emprego e nesse emprego tinham mandado um monte de gente embora e ficou ele. E aí ele estava sendo sobrecarregado. E ele falou, eu não ganhava para isso. Aí eu abandonou o emprego. Agora eu estou sem emprego e já entrei para o espiritismo e não consegui um emprego. Eu falei, nossa, ele não está entendendo nada, né? Primeira coisa, se se mandaram muita gente embora e você ficou, é porque confiavam em você. Se está sobrecarregado, porque era um momento difícil. Então, a atitude adequada é, eu vou trabalhar com afinco, porque quando a gente estiver numa situação melhor, as coisas vão mudar. E vai ter uma relação de confiança, porque eu fiz além do que eu devia. Sabe? Então, em verdade, no trabalho profissional, o que o Espiritismo vai propor é assim, você não está trabalhando, não importa qual seja o emprego, em função do salário. Você está trabalhando ali porque você pode ser útil e pode aprender. E se você for útil e aprender, você vai ser intuído. Então, você vai ganhar tudo que é possível ganhar. Em qualquer ato, Lauro. Se você cobrir uma pessoa que estava com frio na rua, você ganhou uma tonelada de coisas. Porque você cresceu com aquilo, você aprendeu com aquilo e você fez algo que os espíritos falaram, a gente pode contar com ele quando precisar de alguma coisa. Então você se valorizou para a vida e vai ser valorizado pela vida. Porque conforme você vai se tornando um indivíduo que é constante nos seus atos, você vira um instrumento útil do bem. Mas isso é porque você está sendo gratificado? Não, é porque você se colocou nessa condição. Então, primeiro se valorize para a vida, para que a vida te valorize. É o que ele fala ali. Através do amor, do servir, valorizamos-nos para a vida. Você mostra que você está com afinco de servir. E através da sabedoria, somos valorizados, somos pela vida sabedorizados. Ou seja,
Quando eu vou servir, eu vou aprender. E quando eu vou aprender, eu vou ser intuído para enxergar até mais do que eu consigo. E nada disso sozinho, tudo isso de forma coletiva. Então, aí a gente vai começar a perceber que o universo tem estruturas e atividades coletivas. E quanto melhor você se qualifica, mais você participa de complexidades das necessidades do mundo. O que é o planeta, então? Beto, Lauro e aqueles que nos acompanham. É um campo de prova que os atos que a gente faz aqui no mundo não têm grandes consequências, entendeu? Conforme o mundo for se tornando um mundo melhor, mas então por que o mundo é tão difícil? Porque a gente tem que fazê-lo ser melhor. Ou seja, o que é um mundo feliz, Lauro? É um mundo que todo mundo conta com todo mundo. Eu sei que todo mundo está com boa intenção, todo mundo está fazendo o máximo e os resultados vão ser coletivos. Percebe? Então, um mundo feliz não tem como você ser colocado num mundo feliz. Você tem que se capacitar para o mundo feliz.